pessoal, tudo bem com vocês? E continuando as aulas da semana passada sobre os conceitos básicos aí de Axis, eu vou trazer hoje uma variável muito especial aí. É uma variável que na verdade ela é baseada num objeto chamado recordSet. Mas o que vem a ser o recordSet? Ela é uma variável responsável por possibilitar que um conjunto de registros da nossa base de dados possa ser manipulado, tá? E com o recordSet é possível criar, editar, listar, buscar um registro específico ou excluí-lo da tabela. O recordSet é o objeto que possibilita que a gente, através da programação, possa manipular os dados das tabelas, a nossa base de dados diretamente, tá? Agora a gente vai começar a falar um pouquinho dos comandos mais comuns aí do recordSet. Como é que eu estabeleço uma conexão com o recordSet? Eu falo set, rs. Rs é o nome da variável do recordSet, né? Na aula anterior a gente viu como instanciar um recordSet. É din, o nome da variável, que no caso é rs, as recordSet. E depois eu vou setar, né? Rs é igual currentDB, que é o meu banco de dados corrente, ponto, Open recordSet. Aqui vai o nome da tabela, ou da consulta, ou a consulta SQL que você faz. E a consulta SQL a gente vai tratar um pouco mais para frente, tá bom? E aqui está a descrição. Ele abre recordSet e já popula, ou seja, o resultado dessa consulta aqui, as linhas da tabela que forem resultado dessa consulta vão entrar aqui no recordSet, beleza? Alguns outros comuns aqui, ó, recordSet.close. Ele fecha o objeto recordSet e libera a memória. Muito importante isso daqui, tá bom, pessoal? Porque o sistema, o Axis, ele não sabe quando você não vai mais precisar desse objeto recordSet. Então a gente abre o recordSet, aqui ó, set recordSet, faz as operações que a gente precisa, próximo, anterior, último, primeiro, conta ele, adiciona um registro novo e depois da operação a gente dá um close para ele liberar a memória do computador. Senão a gente vai ficar abrindo o recordSet o tempo inteiro e não vai fechar. Resultado, nosso sistema vai travar por falta de memória. Esse daqui é um outro comando do recordSet, é o end of file. Ele retorna uma opção verdadeira se não houver mais registros a mostrar depois do último registro. Imagina lá uma sequência de registros, você está no último registro e quando não houver mais próximo, ele vai avisar você, ele vai falar, olha, isso aqui é o fim do arquivo, end of file. E o BOF, ele vai falar justamente o contrário. Ele vai avisar, ele vai retornar verdadeiro quando você estiver no primeiro registro, tá? Então, somando, né, por assim dizer, os tipos de registro que a gente tem, eu vou dar aqui um resultSet move first para o primeiro registro, vou ficar dando move next, next, next até o fim do arquivo, end of, e daí o Axis vai me avisar que eu não consigo mais ir para o próximo registro. Outro registro bem comum, comando, né, bem comum, é o rs.filter, recordSet.filter. É um filtro que é baseado num valor de um campo, tá bom? Esse campo aí pode ser um string, um inteiro, não tem problema nenhum. Pode usar uma chave like aqui, que a gente vai ver mais pra frente como é que se usa. Tá? Ele retorna o registro que tem o valor do campo igual ao valor desejado. A gente já utilizou esse comando numa aula anterior, tá bom? E eu vou deixar para vocês o link aí na descrição do vídeo, tá bom? Bom, formas que a gente pode encontrar o recordSet aí no nosso sistema. Ele pode estar acoplado ao nosso formulário ou desacoplado, tá bom? O objeto acoplado ao formulário, aliás, vamos falar primeiro do desacoplado. Coloquei invertido aqui o slide. Bom, o recordSet desacoplado está chamando os dados de uma tabela, olha só. Aqui é uma função, não importa agora o que é, mas vamos dar uma olhadinha nessa linha aqui, ó. din rs as recordSet. Estou declarando uma variável do tipo recordSet, tá bom? Opa. Aí eu estou setando o valor, ó, set
record set do meu banco de dados atual e estou pedindo para abrir o banco de dados com os dados da tabela médicos. Olha só, DB Open Table, tá bom? E aí eu estou usando um controle de loop, tá? Do while, faça enquanto uma situação não for identificada, por exemplo, enquanto não for o fim do arquivo, tá? EOF, aí ele vai mandar imprimir o nome do médico, chamando o campo, ó, rs.fields, outro comando bem importante do record set, ó. E aqui a gente passa o nome do valor aí da variável, beleza? Então a gente está chamando aqui a tabela médicos, está abrindo essa tabela e jogando o valor aqui para record set, para o nosso record set, e fazendo o nosso while, enquanto não, olha o note aqui, enquanto não for o final do arquivo, imprima o nome do médico. rs.field é como eu vou encontrar o campo de nome médico da minha tabela de médicos, beleza? Aí ele dá um result set.moveNext e daí ele volta aqui, ó, olha o finalzinho aqui do loop, ele volta para cá e faz de novo. É fim do arquivo? Não, não. Ainda não é o fim do arquivo? Não. Então entre de novo aqui, pegue o campo de nome médico e imprima aqui. Passa para o próximo registro. Verifique. É o fim do arquivo? Não. Então tem mais um nome de médico aqui. Pega esse nome de médico com a propriedade fields, nome do médico, mova para o próximo e assim ele vai. E essa daqui, ó, desse lado, do lado direito da tela, é onde ele está aqui, ó, tá vendo que eu estou concatenando, ó, a frase nome do médico, 2 pontos, estou usando o e-comercial para concatenar, e aqui sai os nomes dos médicos, beleza? Aqui é outra forma de utilizar um record set desacoplado em uma consulta. É o mesmo sistema, declarei o record set, setei o record set, agora a diferença está aqui, ó, onde está essa tela amarela. Eu estou usando uma consulta de tabela e especialidades, muito simples a consulta, né? Para que até quem não foi iniciado ainda no SQL, já entende o que está acontecendo aqui, ó. Select, selecione. O asterístico é tudo. Selecione tudo da tabela especialidades. E ele vai lançar tudo. Tudo que tem na tabela especialidades vai cair aqui. Tá bom? E aqui é o mesmo tipo de código. Ó. Faça enquanto não chegar no final do arquivo a impressão da ID da especialidade. Está aqui, ó, o result set, ID especialidade, concatenando aqui o e-comercial para concatenar as strings, e esse underline aqui, ó, para quebrar a string e cair para a linha de baixo, e aqui outro texto concatenado com e-comercial e o valor da variável, rs, descrição especialidade. Eu vou chamar a atenção de vocês aqui para mostrar que eu utilizei formas diferentes de escrever o meu record set. Eu usei a propriedade fields aqui, tá bom? Com o nome do médico, o nome do campo, que é nome médico. E aqui eu estou usando o sinal gráfico de exclamação, que também dá certo, não muda nada. Só a forma de digitar, que ela é mais sucinta, né? Eu digito menos fazendo desse jeito, tá bom? Às vezes, de acordo com a estética do nosso código, você pode decidir qual método utilizar, beleza? Então aqui é a mesma função, ó. Result set, ID especialidade, ele vai imprimir o valor da variável ID especialidade, e aqui result set exclamação descri especialidade, ele vai imprimir o valor da descrição da especialidade. Vai mover para o próximo registro, fazer a pergunta se chegou no final do arquivo. Se não chegou no final do arquivo, ele entra aqui nesse loop e vai pegar a próxima ID e descrição da especialidade, fazendo essa tela aqui, ó. Tá? ID1 é alergologista, ID2 cardiologista, e assim sucessivamente até o final da tabela. E se eu tivesse alguma condição aqui? Ele ia limitar minha gama, né? Meu conjunto de registros que seria retornado para o meu objeto record set. Agora, o record set acoplado em um formulário.
Como eu faço para encontrar o record set acoplado no formulário? Bom, eu vou estar ali, eu vou chamar o ME, que é uma variável que eu já mostrei em vídeos passados, né, que ele faz referência ao formulário em que eu estou. Ele chama aqui o nome do subformulário, né, porque ele é um formulário de especialidades e médicos. E ele chama a propriedade form, e olha aqui, dentro do form está aqui o record set acoplado ao formulário. Aí aqui, ó, eu estou usando um comando if and with. Para que isso? Para que eu escreva menos código. Para que eu não precise ficar toda hora repetindo me.médicos especialidades, subform, .form.recordset, .add new. Aí eu teria que falar assim, me médico especialidade, underline sub.form.recordset, fields, e digitar aqui FK médico, igual me.id médico, e por aí vai. Não, eu estou usando uma sintaxe mais simplificada, com os termos with, que é com, e fim com. Com a variável record set, faça um add new, pegue o valor do campo FK médico, insira o valor ID médico, pegue o campo FK especialidade, insira o valor que está no combo box e especialidades, o valor da primeira coluna dele, que é a coluna 0, tá bom? E depois dá um update. Aqui, ó, eu adicionei um registro no meu record set e aqui eu atualizo. Se eu esquecer de atualizar o registro, ele não salva o meu objeto record set. Aí esse comando aqui, ó, é para atualizar requery, ou seja, refaça a consulta do record set do subformulário de especialidades. Já tem outra videoaula a respeito desse código aqui, tá bom? Vocês podem ver ele, vou deixar o card aqui e a descrição e o link do vídeo na descrição desse vídeo também, beleza? Bom, agora a gente tem que ter um cuidado especial com o record set desacoplado. Lembra aqui atrás, ó, que eu falei do result set.close para liberar a memória, que é muito importante? É assim que eu vou usar ele quando ele estiver desacoplado. Ó. Lancei, criei a variável record set, setei ela aqui, tá bom? Numa consulta, né? Populei o record set numa consulta da tabela especialidades, fiz os loopings que eu queria, imprimi o resultado na tela e olha aqui essa parte que eu queria mostrar para vocês. Ó. Eu estou fechando o record set e aqui eu estou falando que ele está igual a nada, ou seja, eu estou matando essa variável, porque apesar dela ter uma função e ser acessível só dentro dessa função aqui, ó, public function, listar médicos e end function, ela só é acessível dentro desta função, mas é uma limitação do Axis. Ele não tem uma coisinha chamada garbage collector, que é o coletor de lixo. Ele não sabe que essa variável aqui não será mais utilizada no código de vocês. Por isso, ele vai manter em memória o resultado dessa tabela aqui, especialidades nesse record set, que como a gente viu aqui, ó, ele retornou 22 linhas de código. É pouco? É, mas imagina uma consulta que retorna todos os clientes ou todos os pedidos em um mês, preso na memória do seu sistema, enquanto o computador do seu cliente estiver ligado. Provavelmente vai travar, né? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês nessa videoaula aí. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, ativem o sininho para receber as notificações. Muito obrigado, valeu!